História 1. A porta do outro banheiro. Meu nome é Rafael. Na época dessa história eu tinha 26 anos e estava fazendo uma viagem longa sozinho. Minha namorada, Camila, tinha conseguido um contrato temporário em outra cidade e eu decidi passar alguns dias com ela. Eu podia ter viajado de manhã, mas saí tarde do trabalho, fiz as malas correndo e cometi aquela burrice clássica de pensar: se eu pegar a estrada agora, chego antes do amanhecer. Nas primeiras horas foi tranquilo. Café forte, música alta e ar-condicionado gelado. O problema começou quando a rodovia ficou praticamente vazia. Quanto menos carros eu via, mais o sono pesava. Em determinado momento, minha cabeça caiu para frente por um segundo e eu senti o carro encostar de leve na faixa lateral. Aquilo me acordou de verdade. Eu diminuí, abri as janelas e comecei a procurar qualquer posto ou lugar onde pudesse parar. Alguns quilômetros depois apareceu uma placa indicando uma área de descanso. Eu não precisava abastecer. Só precisava andar, lavar o rosto e ficar alguns minutos fora do carro. A entrada era iluminada por postes altos, mas a luz parecia fraca demais para o tamanho do estacionamento. Havia um prédio baixo de concreto no centro, algumas mesas cobertas e árvores escuras ao redor. O lugar estava praticamente vazio. Eu vi apenas um carro estacionado bem longe, quase no limite da área iluminada. Estacionei perto do prédio. Antes de entrar, estiquei as pernas e fiz alguns movimentos meio ridículos no estacionamento para espantar o sono. Antes de desligar o motor, fiquei alguns segundos prestando atenção no lugar. Não havia conversa, rádio ou barulho de caminhão. Só o som distante da rodovia e o zumbido dos postes. Eu até pensei em ir embora e procurar um posto, mas o próximo poderia estar muito longe, e continuar dirigindo daquele jeito seria mais perigoso. Peguei o celular. O sinal estava fraco. Mandei uma mensagem para Camila dizendo que eu tinha parado para descansar e deixei o aparelho no bolso. Na minha cabeça, aquilo era só uma pausa de 10 minutos. Olhei de novo para o sedã distante. Ele estava estacionado de frente para a saída, como se o motorista pudesse simplesmente ligar o carro e partir sem manobrar. Não era nada absurdo. Mesmo assim, fiquei tentando enxergar algum movimento atrás do para-brisa. Não consegui. Enquanto eu mexia os braços, olhei novamente para o carro do outro lado. Não dava para saber se havia alguém dentro. Os vidros eram escuros e nenhuma luz estava acesa. Entrei no prédio. Havia um corredor curto. De um lado ficava o banheiro masculino, do outro, o feminino. O masculino parecia fechado. A porta estava encostada e, quando tentei empurrar, não abriu. Esperei alguns segundos, bati e não ouvi resposta. Eu precisava muito usar o banheiro. Então fiz algo que normalmente não faria. Fui até a porta do feminino, bati 2 vezes e anunciei em voz alta que eu só entraria porque o outro estava indisponível. Ninguém respondeu. Abri devagar. O banheiro estava vazio. Era um ambiente simples, azulejo claro, espelho grande, 3 cabines e aquele cheiro forte de produto de limpeza. Eu tranquei a porta principal por dentro, mais por constrangimento do que por medo, usei uma das cabines e depois fiquei algum tempo jogando água fria no rosto. Quando saí, algo estava diferente. A porta do banheiro masculino, do outro lado do corredor, agora estava aberta. Não escancarada. Apenas alguns centímetros. Eu parei olhando para aquela fresta. Minha primeira reação foi imaginar que alguém estava lá dentro o tempo todo e tinha destrancado a porta enquanto eu estava no outro banheiro. Isso seria perfeitamente possível. Mesmo assim, havia uma coisa que me incomodava. Eu não ouvir a porta, descarga, passos, nada. Eu poderia ter ido embora. Era exatamente o que deveria ter feito. Mas o sono, a curiosidade e aquela sensação idiota de que eu precisava confirmar que não havia nada errado falaram mais alto. Atravessei o corredor e empurrei a porta. O banheiro masculino parecia vazio. A iluminação era mais fraca. 2 lâmpadas funcionavam e uma terceira piscava de tempos em tempos. Havia pias à esquerda e cabines ao fundo. Tem alguém aí? Perguntei. Silêncio. Dei 2 passos para dentro. Foi quando ouvi a porta atrás de mim se mover. Eu me virei. Um homem tinha entrado. Não sei dizer de onde ele veio. Eu não tinha ouvido passos no corredor. Ele era alto, usava uma jaqueta escura e um boné baixo que escondia parte do rosto.
Ele não falou comigo. Nem sequer olhou diretamente para mim. Atravessou o banheiro lentamente e entrou na cabine ao lado da que eu estava mais próximo. Fechou a porta. E ficou parado. Nenhum som de cinto. Nenhum movimento de roupa. Nenhuma descarga. Nada. Eu olhei para baixo e vi as pontas das botas dele por baixo da divisória. A posição dos pés me deixou gelado. Ele não estava virado para o vaso. Ele estava virado para a divisória. Na minha direção. Eu recuei sem fazer barulho. Meu cérebro tentava inventar explicações normais. Talvez estivesse mexendo no celular. Talvez tivesse passado mal. Talvez eu estivesse interpretando tudo errado porque estava cansado. Então as botas se moveram. Um passo curto. Depois outro. Como se ele estivesse ajustando a posição para ficar ainda mais perto da parede que nos separava. Eu não esperei mais. Saí do banheiro e caminhei rápido pelo corredor. Quando atravessei a porta externa, comecei a correr. Cheguei ao carro, entrei, tranquei tudo e liguei o motor. Antes de sair da vaga, olhei para a entrada do prédio. O homem estava parado na porta. Não correndo. Não fazendo gesto. Apenas me olhando. Foi então que eu lembrei do outro carro no estacionamento. Ele continuava no mesmo lugar. Arranquei dali e voltei para a rodovia. Durante alguns minutos, eu me senti ridículo. Talvez tivesse entrado em pânico por nada. Até enxergar 2 faróis surgindo no retrovisor. O carro que estava estacionado na área de descanso tinha saído logo depois de mim. A princípio ele ficou longe. Depois começou a encurtar a distância. Eu aumentei a velocidade. Ele aumentou também. Mudei para a faixa da direita. Ele fez o mesmo. Quando passei por uma saída, pensei em entrar, mas tive medo de acabar em uma estrada menor e mais vazia. Continuei na rodovia principal. Meu coração batia tão forte que minhas mãos tremiam no volante. Em certo momento, percebi que estava rápido demais e ainda assim o carro permanecia atrás de mim. A primeira coisa que me salvou foi encontrar movimento. Mais à frente apareceram caminhões e um posto grande, iluminado, com várias pessoas. Eu entrei na saída quase em cima da hora. O carro atrás de mim continuou reto. Eu estacionei perto da loja de conveniência e fiquei alguns minutos sem conseguir sair do veículo. Quando finalmente desci, comprei café e esperei até sentir que conseguiria continuar. Nunca descobri quem era aquele homem. Também não sei se ele queria me assustar, roubar ou fazer algo pior. Mas existe uma lembrança que continua me incomodando até hoje. Quando eu estava no banheiro feminino, a porta principal ficou trancada por dentro. E durante todo aquele tempo, o banheiro masculino permaneceu silencioso. Então, se aquele homem não estava ali antes, eu ainda não sei de onde ele apareceu. História 2. O homem que não chegou de carro. Alguns anos atrás, eu estava viajando com minha esposa, Júlia, nossas 2 filhas e nosso cachorro, Bilu. Era uma viagem longa de família, dessas em que você começa animado e, depois de muitas horas, todo mundo só quer chegar. Perto da meia-noite, parei para abastecer. Fiz aquela recomendação de pai que acha que está administrando uma operação militar. Todo mundo vai ao banheiro agora, porque depois eu não quero parar de novo. Júlia levou as meninas. Eu coloquei água para o Bilu, conferi os pneus, comprei café e voltei para a caminhonete. Só que esqueci de seguir o meu próprio conselho. Mais ou menos 1 hora depois, minha esposa e minhas filhas estavam dormindo. Bilu também tinha apagado no banco de trás. E eu comecei a sentir uma vontade absurda de ir ao banheiro. Tentei aguentar. Passei por uma saída. Depois outra. Até aparecer uma placa de área de descanso. Entrei. O lugar era menor do que eu esperava. Havia um prédio baixo, algumas vagas para carros e uma área gramada. Os postes iluminavam apenas parte do estacionamento. Fora daquele círculo de luz, tudo desaparecia no escuro. Eu estacionei perto da entrada e olhei ao redor antes de sair. Antes de sair, fiquei observando o estacionamento pelo para-brisa. Esse é um hábito que eu já tinha em viagens com as meninas. Contar os carros, localizar a saída e verificar se havia alguém andando perto do veículo. Naquela noite foi fácil. A conta era 1. Só a nossa picape. Meu celular mostrava pouco sinal, mas o mapa já estava carregado.
A região ao redor parecia vazia por vários quilômetros. Não havia cidade colada à rodovia nem posto logo depois da curva. Pensei em acordar Júlia para avisar que eu desceria, mas o banheiro ficava a poucos metros e eu não queria despertar todo mundo por causa de uma parada de 2 minutos. Desliguei o motor, mas deixei a chave comigo. Conferi as travas 2 vezes. Bilu abriu um olho quando fechei a porta e tornou a dormir. Não havia nenhum outro carro, nenhum caminhão, nenhuma moto, nada. Júlia continuava dormindo. As meninas também. Bilu roncava baixinho, completamente indiferente ao mundo. Eu tranquei a caminhonete e fui ao banheiro. Lá dentro, tudo parecia normal. Usei o banheiro, lavei as mãos e quando saí, vi um homem parado perto de uma das mesas externas. Eu quase dei um pulo. Não tinha visto ninguém quando cheguei. Ele parecia ter uns 40 anos, talvez mais. Usava calça jeans, moletom escuro e mantinha as mãos nos bolsos. A distância entre nós não era grande. Uns 15 metros. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Então ele perguntou: "Você está indo para o norte?" A pergunta me incomodou porque eu não tinha dito nada para ele. Respondi apenas: "Estou seguindo viagem." Ele sorriu de um jeito sem graça. "Vi que você não está sozinho." Meu corpo inteiro ficou alerta. Olhei para a caminhonete. De onde ele estava, dava para enxergar os contornos das pessoas dentro. "Minha família está dormindo", eu disse. Assim que falei, me arrependi. O homem tirou uma das mãos do bolso e apontou vagamente para a estrada. "Essa hora é perigosa para viajar cansado." Era uma frase normal. Talvez até gentil. Mas o jeito como ele falava parecia errado. Calmo demais. Como se estivesse tentando me manter conversando. Enquanto ele falava, tentei encontrar alguma explicação para a presença dele. Talvez tivesse saído de um carro que eu não vira. Talvez fosse motorista de caminhão e tivesse estacionado do outro lado do prédio. Talvez estivesse viajando com alguém que tinha ido embora por alguns minutos. Olhei discretamente para trás dele. Nada. A luz dos postes chegava até quase toda a área pavimentada. Se houvesse um veículo ali, eu deveria enxergar pelo menos um reflexo, um para-choque, qualquer coisa. O homem percebeu que eu estava procurando alguma coisa e inclinou a cabeça. "Está tudo bem?" perguntou. Eu respondi que sim. Foi a primeira vez que senti que aquela conversa não estava acontecendo por acaso. Eu disse que precisava ir. Comecei a caminhar até a caminhonete. Ele veio na mesma direção. Não rápido, só o bastante para eu perceber. Parei. Ele parou. Voltei a andar. Ele também. A distância entre nós diminuía devagar. Quando cheguei perto do veículo, apertei o controle remoto antes de estar ao lado da porta. As luzes piscaram. Bilu acordou. O cachorro levantou a cabeça e começou a rosnar. Foi a primeira vez naquela noite que o homem perdeu o sorriso. Eu abri a porta, entrei e tranquei imediatamente. Júlia acordou assustada. "O que foi?" "Nada. Depois eu explico." Liguei o motor. O homem continuava no estacionamento, alguns metros atrás da caminhonete. Então aconteceu a parte que, até hoje, não consigo explicar. Eu olhei para os lados procurando o carro dele. Não havia carro. Olhei para as vagas perto do banheiro. Vazias. Olhei para o fundo do estacionamento. Vazio. Não havia acostamento interno onde um veículo pudesse ficar escondido. Também não existia posto, casa ou comércio próximo. Nós estávamos no meio de um trecho isolado da rodovia. Aquele homem simplesmente estava ali. Saí da vaga. Enquanto eu contornava o estacionamento, ele não se aproximou mais. Ficou parado observando. Júlia perguntou quem era. Eu disse que não sabia. Foi então que ela olhou pelo vidro traseiro e falou: "Onde está o carro dele?" Eu não respondi, porque aquela era exatamente a pergunta que eu estava tentando evitar. Voltamos para a rodovia. Durante alguns minutos, ninguém falou. As meninas continuaram dormindo, sem saber de nada. Bilu, no entanto, ficou acordado. Ele passou quase meia hora olhando para trás, com as orelhas levantadas. Eu procurei faróis no retrovisor. Nada apareceu.
Na primeira área com movimento que encontrei, parei num posto 24 horas. Só então contei tudo para Júlia. Ela ficou séria e abriu o mapa no celular. Tentamos encontrar alguma rua lateral, trilha ou propriedade de onde o homem pudesse ter vindo. O acesso principal da parada se conectava diretamente à rodovia e a mata cercava quase todo o restante. Júlia sugeriu uma possibilidade simples. Talvez ele tivesse sido deixado ali por alguém e estivesse esperando outra carona. Pode ser. Essa explicação é a que eu prefiro. Mas, se ele estava apenas esperando uma carona, por que começou a me seguir quando eu voltei para a picape? E por que pareceu tão interessado em saber se eu estava sozinho? Nunca tivemos resposta. Talvez o homem tivesse chegado a pé. Mas de onde? A rodovia naquele trecho não tinha bairro, posto ou acesso próximo. Caminhar até ali exigiria quilômetros pela beira da pista no meio da madrugada. Talvez alguém o tivesse deixado. Mas por que ele estaria esperando sozinho numa área de descanso vazia? E por que a primeira coisa que ele comentou foi que eu não estava sozinho? Quanto mais eu pensava, menos gostava das respostas possíveis. Depois daquela viagem, criei um hábito. Sempre que paro de madrugada, faço uma volta visual completa antes de desligar o carro. Procuro outros veículos, pessoas, acessos laterais e qualquer lugar onde alguém possa ficar escondido. Pode parecer paranoia. Mas naquela noite eu entrei em um estacionamento vazio. Saí do banheiro. E havia um homem me esperando. Um homem que, até hoje, eu não sei como chegou lá. História 3. A armadilha do aplicativo. Meu nome é André e eu sempre fui o tipo de pessoa que pensa demais antes de falar. Festa nunca foi meu ambiente. Bar lotado me deixava desconfortável. Então, quando comecei a usar aplicativos de namoro, achei que finalmente tinha encontrado uma forma mais fácil de conhecer alguém. Foi assim que apareceu Bianca. Ela era bonita demais para o tipo de sorte que eu costumava ter, e ainda assim, o perfil parecia convincente. Não eram apenas fotos perfeitas. Havia imagens comuns, frases meio bobas na bio e detalhes que davam sensação de uma pessoa real. Uma coisa chamou minha atenção, uma tatuagem pequena do símbolo do Batman no braço. Eu sou fã desde criança. Comentei sobre isso. Bianca respondeu quase imediatamente e começamos a conversar. Nos primeiros dias, tudo parecia natural. Falávamos de filmes, trabalho, música e lugares que queríamos conhecer. Ela sabia manter conversa e fazia perguntas específicas sobre mim. Eu cheguei a mostrar o perfil para um amigo. Ele perguntou se eu não achava estranho alguém tão comunicativo evitar qualquer ligação. Eu ri e disse que talvez Bianca fosse tão tímida quanto eu. Havia pequenos detalhes que pareciam confirmar a história dela. Um copo igual aparecia em 2 fotos. O mesmo tipo de cortina surgia ao fundo em imagens diferentes. Ela falava de rotina, de trânsito, de coisas entediantes. Era justamente essa normalidade que me fazia baixar a guarda. Também acontecia algo que eu só percebi depois. Bianca adaptava os interesses dela aos meus. Se eu dizia que gostava de um filme, no dia seguinte aquele filme virava um dos favoritos dela. Se eu mencionava uma banda, aparecia uma música daquela banda na conversa. Na hora eu interpretei como conexão. Depois entendi que poderia ser coleta de informação. Com o tempo, porém, comecei a notar algumas coisas estranhas. Ela evitava a chamada de vídeo. Quando eu sugeria uma ligação, sempre aparecia alguma desculpa. Câmera quebrada. Colega de quarto dormindo. Dia ruim. Sem maquiagem. Nada disso, isoladamente, significava alguma coisa. E eu queria acreditar nela. Uma noite, Bianca mandou uma foto nova da tatuagem. Disse que tinha lembrado de mim porque estava escolhendo uma camiseta e o desenho aparecia bem. A foto me convenceu. Eu pensei, quem inventaria um detalhe tão específico? Hoje, essa pergunta me dá vergonha. Depois de alguns dias, combinamos de nos encontrar. Ela disse que estaria viajando e sugeriu um ponto que ficava no caminho dos dois, uma área de descanso às margens da rodovia. A ideia era nos encontrarmos ali e, de lá, seguirmos para uma lanchonete em uma cidade próxima. Não achei romântico, mas achei prático. Antes de sair, mandei a localização do encontro para o mesmo amigo que tinha desconfiado do perfil. Não porque eu achasse que corria perigo,
mas porque ele fez uma piada dizendo que, se eu desaparecesse, pelo menos saberiam onde procurar. Eu respondi com um emoji de risada. Hoje, considero aquela mensagem uma das poucas decisões inteligentes que tomei naquela noite. Bianca tinha explicado que a parada seria apenas o ponto inicial. Segundo ela, não queria que nenhum dos dois precisasse dirigir muito além da rota. Depois seguiríamos em carros separados para uma lanchonete movimentada. Esse plano parecia seguro bastante para que eu ignorasse o fato de nosso primeiro contato presencial acontecer em um lugar isolado. Ela disse que chegaria primeiro. Saí de casa no começo da noite. Durante o caminho, trocamos algumas mensagens. Em determinado momento, ela escreveu: "Já estou quase chegando. Depois, me avisa quando entrar." Quando vi a placa da área de descanso, senti aquele nervosismo normal de primeiro encontro. Entrei. O estacionamento estava quase vazio. Havia um carro bem longe, com as luzes apagadas, próximo a uma área de árvores. Não consegui identificar modelo nem cor direito. Procurei pelo veículo que Bianca tinha dito que usava. Não vi. Mandei mensagem. Cheguei. 2 sinais apareceram como entrega, mas nenhuma resposta. Esperei dentro do carro por alguns minutos. Nada. Fiquei mais alguns minutos com o motor ligado. Observei cada carro que passava pela rodovia esperando ver uma seta entrando. Ninguém entrou. O veículo distante continuava imóvel. Eu não conseguia dizer se havia alguém dentro. Às vezes parecia que o para-brisa refletia uma luz fraca, talvez de uma tela de celular. Quando eu tentava focar, o reflexo desaparecia. Mandei uma segunda mensagem perguntando qual era o carro dela. Nenhuma resposta. Foi aí que o nervosismo de encontro começou a virar outra coisa. Liguei. A chamada foi direto para a caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Eu comecei a pensar que tinha levado um bolo. Isso seria humilhante, mas não perigoso. Então recebi uma mensagem. "Estou atrás do prédio. Vem aqui." Olhei para o edifício do banheiro. A parte de trás ficava praticamente fora do alcance dos postes. Respondi: "Por que você está aí?" Nenhuma resposta. Eu deveria ter ligado o carro e ido embora naquele instante. Mas ainda estava tentando salvar o encontro. Saí. Mantive o celular na mão e caminhei até o prédio. Olhei para a entrada do banheiro, para as máquinas de bebida e para as mesas. Nada. Dei a volta pela lateral. Parei antes de chegar completamente aos fundos. Ouvi movimento no cascalho. Não parecia uma pessoa ajeitando bolsa ou mexendo no celular. Pareciam passos tentando ser leves. Eu recuei. Peguei o telefone e liguei para Bianca novamente. Caixa postal. Liguei mais uma vez. E, quase ao mesmo tempo, ouvi um celular vibrar atrás do prédio. Meu estômago gelou. Uma sombra se moveu perto da parede. Depois outra. 2 silhuetas masculinas apareceram por um instante, parcialmente escondidas no escuro. Nenhuma parecia Bianca. Eu não esperei para descobrir o que queriam. Virei e corri para o carro. Atrás de mim, ouvi passos acelerando. Cheguei à porta, errei o botão da chave na primeira tentativa e senti aquele segundo se esticar como se fosse um minuto. Finalmente destranquei. Entrei. Liguei o motor. Quando coloquei o carro em movimento, vi pelo retrovisor 2 pessoas saindo da lateral do prédio. Uma delas levantou o braço como se estivesse tentando me mandar parar. Eu acelerei. Passei pela saída e entrei na rodovia. Meu celular recebeu outra mensagem. "Por que você foi embora?" Eu não respondi. Bloqueei o número. Depois de alguns quilômetros, parei em um posto movimentado e fiquei dentro da loja até me acalmar. Foi ali que comecei a procurar as fotos de Bianca na internet. Eu nunca tinha feito busca reversa de imagem antes. Um funcionário mais novo do posto me mostrou como. A primeira foto não retornou nada útil. A segunda também não. Mas a foto da tatuagem apareceu. Não era de Bianca. Era uma imagem publicada anos antes em uma página sobre tatuagens. O braço pertencia a outra pessoa. Continuei procurando. Encontrei mais 2 fotos do perfil em contas antigas com nomes diferentes. Naquela altura, eu já sabia.
Bianca não existia. Ou, pelo menos, a mulher das fotos não era quem estava falando comigo. Voltei ao aplicativo. O perfil tinha desaparecido. No posto, tirei capturas de tela do que ainda aparecia na conversa antes de bloquear tudo. Pensei em procurar a polícia, mas naquele momento eu não tinha nome verdadeiro, placa, descrição clara ou prova do que aquelas pessoas pretendiam fazer. Eu tinha apenas um perfil falso, 2 sombras e a certeza de que alguém tentou me conduzir para trás de um prédio. Enviei as imagens e a localização para meu amigo. Ele respondeu quase imediatamente e disse que eu deveria ter ido embora no instante em que o carro dela não estava lá. Ele estava certo. Passei os dias seguintes pesquisando golpes parecidos e revisando cada mensagem. Quanto mais eu relia, mais artificial a conversa parecia. As respostas que antes soavam carinhosas agora pareciam calculadas. Durante muito tempo eu fiquei preso numa pergunta: por quê? Roubo? Golpe? Sequestro? Alguma brincadeira doentia? Eu nunca descobri. O que mais me perturba é o trabalho que alguém teve para construir aquele personagem. Conversaram comigo durante dias. Aprenderam do que eu gostava. Mandaram uma imagem específica da tatuagem porque sabiam que Batman chamaria minha atenção. Escolheram um ponto isolado. Confirmaram que eu estava a caminho. E quando cheguei, alguém já estava esperando. Não foi um encontro que deu errado. Foi uma armadilha montada para parecer um encontro. Hoje, quando conto essa história, as pessoas perguntam como eu pude ser tão ingênuo. A resposta é simples. Eu não estava procurando perigo. Eu estava procurando companhia. E alguém do outro lado da tela sabia exatamente disso.